Good evening. Boa noite. I'm here tonight to talk to you about the Ericksonian hypnotic technique Eu estou aqui essa noite para falar com vocês sobre a técnica ericksoniana de hipnose ideomotor. idiomotora. Now, what is ideomotor? Então, o que é idiomotor? Ideomotor is simply that you have an idea and that the idea instantly translates into a response Ela é simplesmente quando você tem uma ideia, um pensamento, e ela instantaneamente se transforma numa resposta. In your muscle system. Uma resposta no seu sistema muscular. It can be in the large muscles, E podem ser nos músculos maiores, or in tiny electrical impulses in the tip of your finger. ou impulsos elétricos minúsculos na ponta dos seus dedos. So don't be afraid when you hear ideomotor. Então não tenha medo quando você ouvir o termo, a palavra ideomotora. It just means that when you have an idea, Somente significa que quando você tem uma ideia, there's an almost instantaneous unconscious translation. Tem quase que como uma tradução instantânea in your muscle system. No seu sistema muscular. Now, you probably noticed, for instance, that one of your feet suddenly made a pushing away or a kicking movement when you were seated near someone you didn't like. Você já notou, por exemplo, o seu pé quando ele se move ou ele se afasta quando você se senta perto de uma pessoa que você não gosta? That's ideomotor. Isso é idiomotor. Some part of you is thinking, I don't like. Uma parte de você está pensando, eu não gosto. And suddenly your foot is moving. E de repente seu pé se mexe. And you have to remember that your unconscious mind is 1,000,000 times faster than your conscious mind. E lembre-se, a sua mente inconsciente é 1 milhão de vezes mais rápida do que a sua mente consciente. Your unconscious mind uses 40 million bytes per second of information. A sua mente inconsciente usa 40 milhões de bytes de informação por segundo. While your conscious mind Ao passo que a sua mente consciente is only capable of about 4 million bytes. É capaz de somente 4 milhões de bytes. So, for instance, if you think of ideomotor, então, por exemplo, se você pensar em idiomotor, you might think of the lie detecting machines. Você pode pensar em máquinas que detectam mentiras. We know that when you're being incongruent, a gente sabe que quando você está sendo incongruente, that's a nice way of saying when you're telling a lie, que na verdade é um eufemismo para mentira. There's an automatic increase in your heart rate. O seu ritmo cardíaco aumenta automaticamente. The rate of your skin conductivity changes. O ritmo da condutividade da sua pele também muda. Your breathing changes. O ritmo da sua respiração. Now, on the surface, you can appear calm, and most people would think you were telling the truth. Aparentemente você parece calmo e a maioria das pessoas podem até imaginar que você esteja falando a verdade. But your body doesn't lie. Mas o seu corpo não mente. And so that machine is recording the almost instantaneous changes that validate or invalidate what you're saying. Essa máquina, então, está, de uma certa maneira, gravando as mudanças que validam ou não validam aquilo que você está dizendo. So if I was to say to you, my name is Dr. Stephen Paul Adler. Então, se eu fosse dizer para você, por exemplo, meu nome é Stephen Paul Adler. And you would give me a muscle test. E você fosse me dar esse teste de músculo. My muscles would remain pretty secure and firm. O meu músculo permaneceria seguro e firme, estável. If I said my name is Charlie Hunt. Se eu fosse dizer para você que meu nome é Charlie Hunt. Even though I might be acting as if it is. Apesar de que eu fosse agir como se eu fosse esse meu nome. There's an automatic slight weakening of my muscle response. Existe uma resposta automática de uma fraqueza muscular. The idea that when you have an idea, a ideia de quando você tem uma ideia, it triggers the unconscious, e ela dispara o seu inconsciente, which gives an instantaneous response throughout the muscle system. Que dá uma resposta instantânea pelo nosso sistema muscular.
Now, this really started with Milton Erickson. Isso, na verdade, começou com Milton Erickson. Now, Milton Erickson, because he had several bouts with polio, Não, agora, Milton Erickson, porque ele teve muitos problemas com pólio, had a tremendous power to observe the smallest changes in the people he was working with. ele teve um poder incrível de observar as menores mudanças que fossem com as pessoas com quem ele estava trabalhando. He could observe in the first 20 minutes of a session, Ele conseguiu observar nos primeiros 20 minutos de uma sessão, while talking about something else with a young woman, enquanto falava com uma outra pessoa, com uma outra jovem, sobre uma outra coisa, whether she was in a good marriage or not. se ela estava bem casada ou não. Said that he could observe in a young woman whether she was pregnant within the first 2 or 3 weeks. Ele conseguia detectar se uma jovem estava grávida nas primeiras 2 ou 3 semanas de gravidez. And he had the unconscious and conscious ability Ele tinha a habilidade consciente e inconsciente to automatically use the idiomotor cues. de usar essas chaves idiomotoras automaticamente. So if you read his collected papers, Então, se você ler a obra, as suas obras, seus trabalhos, you see that he doesn't mention the use of finger signals very much. ele não menciona, você verá que ele não menciona muito o uso dos dedos. And I've written Betty Alice Erickson just to make sure, E eu li só para me certificar. but there's not very much reported of him using the finger signals to signal yes and no. Mas não existe muita indicação se ele está usando os dedos para indicar um sim ou um não. He didn't really need that because he was so attuned Na verdade, ele não precisava disso porque ele estava tão bem sintonizado that it was second nature to him. que era como se fosse a natureza dele. Now, one of his students, Dr. David Cheek, Agora, um dos alunos dele, o Dr. David Cheek, started studying with him and worked with him very closely over many years. como ele trabalhou proximamente e estudou com ele também por muitos anos. And he got the idea E ele teve essa ideia, that if the client was really thinking no, que se o cliente estivesse realmente pensando não, that he could suggest that the client could choose a finger that represented no. que o cliente poderia escolher um dedo que representasse o não. And in this training, you'll be taught exactly how to do it. E nesse treinamento, você se ensinava exatamente como fazer aquilo. So you're aware and can double check that the person's unconscious mind is choosing a no finger. Porque daí você percebe que a pessoa está consciente que ela está escolhendo um dedo do não, Not the conscious mind. mas não com a mente consciente. When the unconscious mind chooses a finger, Quando a mente inconsciente escolhe um dedo, there's a slight trembling. existe um pequeno tremor, There's a jerky or rough response. existe uma resposta involuntária, uma tremedeira. The conscious mind tends to be very overt and smooth and raise a finger. A mente consciente tem a tendência de aparecer muito aberta, muito suave, muito e sobe o dedo de maneira muito clara. And David Cheek said, well, if we get a no finger from the unconscious mind and the yes finger, Assim, e o David falou, se a gente consegue um dedo de não vindo da mente inconsciente e um dedo sim, then we can proceed with asking questions directly to the unconscious mind, a gente pode prosseguir fazendo perguntas diretamente para a mente inconsciente. and it will answer yes or no, E ela vai responder sim ou não. sort of guiding us to whatever we may need to do to help the person to evolve or heal. Como se nos guiássemos para nos ajudar a fazer com que a pessoa, a achar a cura daquela pessoa. Now, two other innovators in this field, Agora, dois outros inovadores nesse campo, Corey Hammond, Corey Hammond, the author of the Handbook of Hypnosis, a autora do livro Handbook, ou um caderno, né, um manual para hipnoses, joined with Daniel Brown from Harvard Medical School, juntamente com Daniel Brown, da Faculdade de Medicina de Harvard. and they said, well, we can have a yes finger from the unconscious, Eles disseram, bem, podemos ter um dedo sim, do inconsciente, we can have a no finger, a gente pode ter um dedo não,
It could choose a I don't know finger Pode escolher um dedo também para o eu não sei and I don't want to tell you. e eu não quero lhe dizer. And now we have magic E agora temos mágica. because with yes, no, I don't know, and I don't want to tell you, Com sim, não, não sei e eu não quero te dizer, you can really carry on a conversation with the client's unconscious mind. você pode realmente levar uma conversa com o inconsciente do seu cliente. Corey Hammond and Daniel Brown, Corey Hammond e o Daniel Brown, from about 1995 to 1997, 98, de 95 a 98 aproximadamente, approximately 4 years, trained a lot of hypnotherapists and psychologists in this method. Por aproximadamente 4 anos, formaram muito hipnoterapeutas e psicoterapeutas nesse método. Now, I'm very fortunate Agora, eu tenho muita sorte, because I was trained by Hammond and Brown. porque o meu treinamento, a minha formação foi por Hammond e com Brown. Now, you don't use this technique all the time. Veja, não usamos essa técnica o tempo todo. We have many, many powerful strategies in the Ericksonian work, Temos muitas estratégias poderosas no trabalho ericksoniano, and they often work so you don't really have to go into this deeper level of questioning. e eles funcionam de tal maneira que você realmente não precisa entrar nesse nível de questionamento mais profundo. When I was trained, they said about 80% of the people that go into trance will respond with ideomotor. Quando eu estava treinando, estudando, me foi dito que 80% vão responder dentro do idiomotor. But I've never had a client who didn't go into ideomotor. Mas eu nunca tive um cliente que nunca entrou no So idiomotor. I think my belief that everyone will do it does have an influence. Então eu acredito que todo mundo a fazer realmente tem uma influência. Now, many people have said to me, why don't we see more training in ideomotor? E muitas perguntas me perguntam por que a gente não vê mais formação a respeito do idiomotor? Or why don't I go to the US and train with these people who are the original innovators? E por que então eu não vou para os Estados Unidos e faço aula com essas pessoas que foram os inovadores originais dessa técnica? Well, when I was trained in Ericksonian hypnosis, Bem, quando eu recebi o meu treinamento em hipnose ericksoniana, ideomotor was mentioned, but we never even saw a demonstration of it. idiomotor era mencionado, mas a gente nunca chegou a nem ver uma demonstração, Because many of my instructors had never used it. porque muitos dos meus professores nunca haviam nem usado. But after I finished training and Mas- graduated from the Ericksonian Institute, Mas depois que eu terminei minha formação e me graduei no Instituto Ericksoniano, I was really hungry to deepen my skills eu tive essa vontade de aprofundar nas habilidades and expand my Ericksonian vocabulary. e expandir o meu vocabulário ericksoniano. I wanted to be more effective in my work. Eu queria ter mais efeito no meu trabalho, ser mais eficaz. Unfortunately, today, Infelizmente hoje, Milton Erickson is deceased. Milton Erickson já é falecido. David Cheek is deceased. David Cheek também já é falecido. Hammond has shifted his focus and is doing research in neurobiology and hypnosis. Hammond agora mudou o foco de sua pesquisa, está fazendo pesquisa em neurobiologia e hipnose. And Daniel Brown has shifted his focus looking at spirituality and hypnosis. Daniel Brown também mudou o seu foco e agora está trabalhando com espiritualidade e hipnose. Their interests have grown and changed, Os interesses dessas pessoas cresceram e mudaram, so they no longer offer this training. então eles não mais dão esse tipo de aula ou treinamento. And if they did, E se dessem, you could only take it if you were a certified psychologist, doctor, psychiatrist. você só poderia fazer essas aulas se você fosse formado em psicologia, psiquiatria, You had to have at least a master's degree. ter no mínimo um mestrado. But I believe this is a useful technique Mas eu acredito que essa seja uma técnica muito útil, that can be safely and productively used by people working in the healing and mental health fields. que pode ser usada de maneira produtiva e segura para as pessoas que estão trabalhando nos campos mentais e cura. I don't believe that you have to have an advanced degree to use it effectively. Eu não acredito que você precise necessariamente ser formado em alguma dessas áreas. And I believe that coaches and NLP practitioners, Eu acredito que coaches e praticantes de PNL, physical therapists, Terapeutas. massage therapists, and many others in the helping professions massagistas e muitos outros que trabalham na área
can use this in a very productive way. podem usar essa técnica de maneira muito produtiva. So the answer is that the 4 major innovators in the field are no longer available to us. Então, a resposta é que os 4 maiores inovadores na área não estão mais disponíveis para nós. And to quote Roberto Carlos, Então, agora citando Roberto Carlos, esta cara sou eu. este cara sou eu. Ah, that's a better pronunciation A than mine. minha pronúncia é o melhor. But I think you got what you need to know, that I'm the only one doing it, and I really want to train people so more and more people can use this productive technique. Mas eu acho que a ideia já foi passada. Na verdade, eu sou a única pessoa no momento ensinando essa técnica e eu quero ajudar mais pessoas a aprender essa técnica e usá-la. And I promise to improve my Portuguese. E eu prometo também aprender português. Now, when you're stuck with a client, Então, quando você está amarrado, engessado com o cliente, when you've used other strategies Você já and they're not usou. working, se você já usou outras estratégias, elas não estão funcionando, then you want to use this technique. daí você quer usar essa técnica. You can use it to uncover the psychodynamics of the client. Você pode usá-la para descobrir as psicodinâmicas do cliente. So remember, there are the 4 answers: yes, no, I don't know, I don't want to tell you. E lembre, tem aquelas 4 respostas. Sim, não, eu não sei e eu não quero lhe dizer. But the person is in trance, and you can ask them, do you know when you first experienced this conflict or feeling? Mas a pessoa está em transe, você pode perguntar, você lembra quando foi a primeira vez que você passou por esse conflito, esse sentimento? The finger says yes. O dedo diz sim. Was it before the age of 40? Foi antes da idade de 40 anos? Yes. Sim. Was it before the age of 30? Foi antes da idade de 30 anos? Yes. Sim. Now you're really jointly detectives following the unconscious trail. Agora vocês têm esses detetives junto com você rastreando. You can use it with a client with chronic pain. Você pode usar com um cliente também com uma dor crônica. They're in trance. Eles estão em transe. They've chosen the 4 fingers. Eles escolheram os 4 dedos. Imagine, is there any benefit you receive as a result of this persistent pain? Você recebeu algum benefício como resultado dessa dor tão persistente? Their conscious mind would say, no, I don't want this pain. A mente consciente deles vai dizer, não, eu não quero essa dor. But often their unconscious mind will say, yes, there is a benefit. Mas, frequentemente, a mente consciente vai dizer, sim, eu quero esse benefício. You can ask the person, are you ready to release yourself from this pain? Você pode perguntar para a pessoa, você está pronto para se liberar dessa dor? You'd be surprised how many people unconsciously say no. Você ficaria surpreso ao descobrir quantas pessoas inconscientemente vão responder não. And then you can continue asking Aí você pode continuar perguntando until the core of the pain and how it's being processed is revealed. até você chegar no âmago da dor e descobrir o processo dela e como ela será revelada. You can use it when there's a repressed trauma. Você pode usar quando tem um trauma reprimido. Have you forgotten to remember an experience that represents the very first time you had this difficult feeling? Você consegue lembrar a experiência que pela primeira vez te trouxe esse sentimento? Ou essa sensação? Or imagine asking, are you willing to review your life history? Ou você pode perguntar, você está disposto a revelar a sua história de vida? And bring into focus that which you need to remember to facilitate healing. E trazer em foco aquilo que você precisa lembrar para facilitar a sua cura. When you're working with drug addiction, Quando você está trabalhando com vício de droga, alcohol, vício de álcool, smoking, weight, tabaco, peso. how about asking the client in trance, are you ready to give up your addiction? E que tal perguntar para o seu cliente em transe, você está pronto para desistir do seu vício? Are you ready to become your right size? Você está pronto para entrar no seu peso, seu tamanho certo? That's a weight question. Isso é uma pergunta de peso. The ideomotor technique really helps to reduce and alleviate phobias, compulsions. A técnica idiomotora ajuda realmente a aliviar fobias, compulsões Or working with chronic disease, e também trabalhar com doenças crônicas, diabetes, cancer. diabetes, câncer. For instance, Por exemplo, was there a negative belief or fear that was triggered when you first heard your diagnosis? teve uma crença negativa, um medo que foi disparado
quando você ouviu pela primeira vez a respeito do seu diagnóstico? Do you know what it was? Você sabe o que foi? What if they say, I don't know. Se eles, Yeah, e se eles I responderem, don't know. eu não sei, eu não sei? You'll be taught how and when to say, part of you doesn't know, but is there another wiser, even older part that does? Parte de você vai dizer, eu não sei, mas talvez tenha uma parte ainda mais velha de você que pode dizer, eu não sei. And often there is. Mas normalmente há uma parte que sabe. And this can be a very good technique when you're working with dental work. Isso pode ser uma boa técnica quando você está trabalhando com trabalho dentário, Now, I don't mean cleaning your teeth, mas não estou falando aqui de limpeza de dente. but if you're having a lot of dental work that is being done, Mas se você tem ido muito ao dentista, you can use ideomotor to create a fantasy with the client você pode usar a técnica ideomotora para criar uma fantasia com o cliente, that diminishes their anxieties and fears as you work on them. que diminui as ansiedades e os medos à medida que você trabalha com eles. So these are just some of the reasons to use it. Então, essa é uma das razões para usá-la. Now, what will you learn? Agora, o que você irá aprender? Well, one of the first things that you're going to learn Bem, uma das primeiras coisas que você vai aprender is the use of a pendulum with ideomotor questioning techniques. é o uso do pêndulo com técnicas de perguntas para idiomotoras. Now, when you hold a pendulum a certain way, Bem, quando você segura um pêndulo de uma certa maneira, you can't make it move, você não consegue fazê-lo se mexer. but it does respond to the slightest electrical responses in your fingers. Mas ele responde às pequenas respostas elétricas dos seus dedos. So if you're holding it between your thumb and forefinger, Então, se você está segurando o pêndulo entre o seu dedo indicador e seu dedão, and I'm having you think, no, 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 e eu estou fazendo com que você pense não, 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 the pendulum will respond and immediately begin to, in a circular motion, go in a certain direction. o pêndulo vai responder automaticamente, imediatamente, e imediatamente vai começar a rodar Then we know certa that's the direção. no direction. numa certa direção. E aí você sabe que essa direção é a direção do não. We test that by having you stop the pendulum A gente testa isso fazendo com que o pêndulo pare, and think yes, yes, yes. aí pensa sim, 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 And it goes in the other direction. e ele roda na direção contrária. Now we have a yes and no E aí então agora temos a rotação do sim e do não, determined by the direction that the pendulum begins to swing in. determinadas pela rotação do pêndulo. Let me give you an example. Deixa eu dar um exemplo. This is from David Cheek, Esse exemplo de David Cheek. and he was an innovator and an obstetrician. Ele era um inovador e obstetra. At one point, he was the head of the American Society for Clinical Hypnosis. Ele também foi chefe da American Society, da Sociedade Americana para a Hipnose. And he talks about a client that said, I won't go into hypnotic trance. I don't want to go into anything hypnotic. E aqui nesse caso ele está falando de um paciente que dizia para ele que não, ele não ia fazer hipnose, ele não queria entrar em transe. So he said, okay, but let's work with the pendulum. E aí ele falou, tudo bem, então vamos trabalhar com o pêndulo. And you will be taught how to do this. E eu vou te ensinar Yeah. como fazer isso. And he says to the client, E ele diz para o cliente, does the inner part of your mind have some fear of hypnosis? a parte interna da sua mente tem algum medo de hipnose? Yes. Sim. Pendulum swings in that direction. O pêndulo responde na direção do sim. Would it be all right for me to know? Tudo bem, então, eu saber isso? Now, even while answering the first question, there may be some block. Agora, mesmo quando responder a primeira pergunta, pode haver alguns blocos, There may be some resistance. uma resistência, bloqueios, desculpa. So you can ask the client, is there a deeper level of thought which knows the answer to this question? Existe um nível mais profundo de pensamento que sabe a resposta dessa pergunta? Sometimes there'll be a block by the time you've asked your second or third question Às vezes vai haver algum tipo de bloqueio quando você pergunta a segunda ou terceira pergunta, because they may be getting in touch with an early traumatic experience porque talvez eles estejam entrando em contato com traumas muito antigos.
And at this point, they don't want to deal with it. E nesse momento, nessa fase, eles não querem lidar com isso. But what you can do is help through a question, shift their perspective. Mas o que você pode fazer por meio de uma pergunta é mudar a perspectiva. You would ask the client, Perguntar para o cliente: could you talk about this? Would it be all right você pode falar sobre isso? Seria ok falar sobre isso? to know about this event Para saber mais a respeito desse evento? in relationship to your life in 2013? Em relação à sua vida em 2013. In other words, it's a past event, but by bringing it into the present, Em outras palavras, é um evento do passado, mas ao trazê-lo para o presente, it loses some of the traumatic charge. ela perde um pouco daquela carga traumática. You will learn that this can be very important to do, Você vai aprender que isso pode ser muito importante a ser feito. because if you just accept the no, Porque se você simplesmente aceita ou não, the person may continue to think that that information is dark, is negative energy, is bad. a pessoa pode continuar pensando que aquela informação é escura, é negativa de se ter, é uma energia negativa. So you're assuring the client that if we bring it forward into the present, Então você está assegurando ao cliente que se a trazermos para o presente, you know, so like when you're a child and you dropped an ice cream cone at the age of 3, é que nem quando você era criança e a gente derruba um sorvete, um cone de sorvete com a idade de 3 anos. oh, and you had waited all day for it. It was tragic. E você passou o dia inteiro querendo tomar aquele sorvete, foi trágico. But now you're 33. Mas agora você tem 33 So if you look anos. back at dropping that ice cream cone, Então você volta a olhar para trás, deixar cair aquele sorvete, it's not really such a big deal. não é tão problema assim. It's not such a frightening event. Não é um evento mais tão amedrontador. You can ask the person with the pendulum, as he did, has there been more than one cause for your fear of hypnosis? Você pode perguntar com a ajuda do pêndulo, perguntar, existe mais de uma causa para o seu medo de hipnose? Did the cause or causes occur at the same time in your life? A causa ou causas aconteceram na mesma época na sua vida? And the pendulum answers. E o pêndulo responde. Was this before you were 20 years old? Isso foi antes dos 20 anos de idade? And you continue asking questions depending on the answers. E você continua perguntando dependendo da resposta. Now you have to remember that a traumatic experience Agora, vocês têm que lembrar que uma experiência traumática probably happened in a hypnotic state, provavelmente aconteceu num estado hipnótico. a state in which the person wasn't consciously understanding. Um estado que a pessoa não estava compreendendo conscientemente. And Cheek, since he delivered so many children, Sabe? and since David Cheek E porque Cheeks, delivered as an obstetrician so many children, porque ele era obstetra, ele trouxe ao mundo tantas crianças, he said even at birth, mesmo na hora do nascimento, because we have to recognize that when we're born, we go through a tremendous transition. Então, porque temos que reconhecer que quando nascemos, nós passamos por uma transição tremenda. From a period of peace and quiet, relative quiet, and in a cool world, Ambiente quase que completamente silencioso e calmo e confortável. and suddenly we're being held up by our feet and our eyes are irritated and we're getting hit. E de repente a gente está de ponta cabeça sendo segurados pelos nossos pés e com tapa no bumbum. There are sounds, Agora, sons em volta da gente. and they register like on a tape, Eles são registrados como se fossem gravados numa fita. and we may play them back later because when we're born, we don't have language to understand them. A gente pode tocar essa fita depois, mais tarde, porque quando a gente nasce, a gente não tem língua para gravá-las. And the pendulum can help us see if it's something even at birth. O pêndulo pode nos ajudar a enxergar se é algo que vem do nascimento. And the amazing thing E a is coisa mais incrível that as you get closer to the truth, que à medida que você vai chegando mais perto da verdade, this client who didn't want to go into a hypnotic state esse cliente que não queria ir para um estado hipnótico, actually suddenly developed a slight hypnotic state. de repente desenvolve um estado hipnótico. And then he asked, E aí ele pergunta, knowing what this trauma was, sabendo o que foi esse trauma, can you now recognize that hypnosis can be used at this time in your life
Você pode agora reconhecer que hipnose pode ser usada agora, nessa fase da sua vida, without reminding you or triggering you about that old experience. sem te lembrar ou te fazer disparar uma outra memória Now, the client ou experiência. Bem, agora o cliente almost usually says yes. normalmente quase sempre diz sim. Now, a big disappointment to the therapist, Alguém é um tanto desapontante para o terapeuta, because you're all set to find out what this was, porque você estava ali pronto para descobrir o que era. but that's not helpful to the client. Mas isso não foi útil ou ajudou o cliente. But in this case, Mas nesse he caso, helped prepare a client to use hypnotic approaches. mas ele ajudou o cliente a usar abordagens hipnóticas. So what's really important Então, o que é realmente importante is, what are you going to learn? é o que você vai aprender. Well, you're going to learn how to create a more complete trance. Você vai aprender como criar um transe mais completo. It's important when you're dealing with pain, with addiction, É importante quando você está lidando com dor, com vício, age regression, age progression, progressão ou regressão de idade, the metaphors of past lives, as metáforas das vidas passadas, chronic illness, doença crônica, to be able to go more internal. para conseguir ir mais fundo, mais para dentro, mais interno. Pay less attention to the external. Prestar menos atenção para o externo. That's a more complete trance. Isso é um transe mais completo. You will learn how to do that and practice, practice, practice. Você vai aprender a fazer isso e praticar, praticar, praticar. And your practice deepening the trance. E a sua prática aprofunda o transe. You'll be given more than 15 different techniques to explore how to deepen a trance. Você vai receber mais de 15 técnicas para se aprofundar num transe. For example, how to use the image of a cloud to deepen a trance, Por exemplo, como usar a imagem de uma nuvem para se aprofundar no transe. or a staircase, Ou escadas. or a walk along the beach. Ou uma caminhada na praia. And you get to practice using these to make a more complete trance. E você pratica para poder fazer esse transe mais completo. And then how to use simple idiomotor responses, E como usar respostas idiomotoras simples. induce a trance, Induzir o transe have the unconscious mind choose a yes and no finger. e ter a mente consciente escolher o dedo do sim ou do não. And then how to use a more complex idiomotor response, E daí também como usar uma resposta idiomotora mais complexa. yes and no, Sim e não. I don't know and I don't want to tell you. E eu não sei e não quero lhe dizer. And you will develop competency in this training. E você vai desenvolver essa competência nesse treino. Now, here's the most important part. Agora, aqui está a parte mais importante. All of this is easy, Tudo isso é fácil. but the really effective use of idiomotor technique Mas realmente a maneira mais útil, mais eficaz da técnica idiomotora is how to ask the right question. é como fazer a pergunta certa. In what way De que maneira and in what order? e em que ordem. And you will get to practice that. E você vai praticar. And we will teach you how to develop a series of questions depending on what you need to explore with each client. E vamos ensiná-lo quais são as perguntas que você precisa para desenvolver com cada cliente, dependendo da sessão. Let me give you a brief example of a case. Deixa eu dar um exemplo rápido de um caso. This is a case of Maria, who was used to using hypnosis, Esse é um caso da Maria. Maria, ela já estava acostumada a usar hipnose, but she was really beginning to explore the very difficult feelings she had around her ex-husband. mas ela estava começando a explorar alguns dos sentimentos que ela tinha e a experiência que ela tinha a respeito do ex-marido dela. And when we had looked at this before, E quando a gente olhou para isso antes, some of the other hypnotic techniques had only produced some positive results. algumas técnicas hipnóticas só tinham produzido algumas respostas positivas. So I assured her that our work would really be useful and helpful, Então, eu a assegurei que o nosso trabalho seria útil e que ajudaria. and that I expected it would help us move from a perception to a perspective, Que eu também disse a ela que eu imaginava que isso ia ajudar a passar da fase de percepção para prospecção,
a good prognosis. e um bom prognóstico. So she was very willing. Então ela ficou muito disposta. During our second meeting, Então no nosso segundo encontro, she agreed to ask for help from that expert inside of her. ela concordou em pedir ajuda para aquele expert, aquele especialista que vivia dentro dela. We know the unconscious mind. Nós sabemos quem é a nossa mente She inconsciente. was then trained to use the fingers Então a treinamos a usar os dedos and communicate from the unconscious. e se comunicar por meio do We, inconsciente. of course, developed yes, no, I don't know, I don't want to train, I don't want to tell you. E desenvolvemos o sim, o não, o eu não sei, eu não quero lhe dizer. And we asked her if she could begin to call up, even though she was upset, a sense of well-being or comfort as we proceeded. E apesar dela estar chateada, perguntamos a ela se ela conseguia achar uma sensação de bem-estar, de conforto. Her yes finger moved, O dedo yes, o dedo sim dela se mexeu. and Maria even reported that before her finger even moved, she had a sense of greater tranquility. E a Maria também relatou que mesmo antes do dedo do sim dela se mexer, ela teve uma sensação de maior tranquilidade. Now we had good rapport. Então, que a gente já estabeleceu um bom relacionamento, de confiança. Since there was so much pain in her story, E porque tinha tanta dor na história dela, I thought, let me ask about fear, guilt, eu pensei, deixa eu perguntar para ela a respeito de dor e culpa, anger, and emotional pain. raiva e dor emocional. When I asked about fear, Quando eu perguntei a ela a respeito de medo, yes finger definitely responded. o dedo sim respondeu com certeza. She was then asked, Daí a gente perguntou, did she feel that she had the capacity to overcome and resolve that fear? que ela sentia, se ela sentia que ela tinha capacidade de superar e resolver esse medo. She said yes. E ela disse sim. Or the finger did. Quer dizer, o dedo dela disse sim. Did she think she could do that in the next few minutes? Ela achava, será que ela achava que ela conseguiria realizar isso nos próximos minutos? Her finger said yes. O dedo disse sim. Would she signal me when the fear had been resolved? Ela poderia me passar então um sinal quando o medo tivesse resolvido? Yes. Sim. Now, while she was sitting there, Então, enquanto ela estava sentada ali, I began to notice that her face was making some contortions, was getting very tight. eu comecei a perceber que o rosto dela começou a fazer umas caretas, umas contorções, começou a ficar muito apertada, muito tensa. And there was some movement in her no finger. E o dedo do não começou a se mexer um pouco. There was something else going on as she Mais resolved fear. Tinha mais alguma coisa acontecendo e ela havia resolvido a parte do medo. After about 3 or 4 minutes, her finger said, yes, I resolved fear. Depois de uns 3, 4 minutos, o dedo dela disse sim. Sim, eu resolvi o medo. I then asked if guilt was present. Então eu perguntei se a culpa estava presente. I waited Eu esperei and waited. e esperei. And finally, the no finger said, no, guilt isn't present. E finalmente o dedo do não disse não. A culpa não está presente. However, when I asked her about anger, Contudo, quando eu perguntei a ela a respeito de raiva, oh yes, that was present. aí sim, Yeah. essa estava presente. And with this client, and would be different with each client, E com esse cliente, veja, com cada cliente é diferente, mas com esse cliente, I asked her if her unconscious mind would please resolve the anger she had in relationship to her ex-husband. com essa cliente eu perguntei se o inconsciente dela poderia, por favor, resolver essa raiva que ela tinha em relação ao ex-marido. Yes was the answer. Sim, foi a resposta. And then I waited. Daí eu esperei. And 5, 6, 7, 8 minutes, Depois de uns 5, 7 minutos, the finger said, yes, it's resolved. o dedo falou sim, está Yeah. resolvido. Notice, I don't have to know how it was resolved. Percebam, eu não tive que saber ou perceber como que foi resolvido. I don't have to go through all the steps with her. Eu não tenho que ir com ela em cada passo. And she doesn't have to tell me. E ela não precisa me dizer cada passo. It's a very Ericksonian point of view. É um ponto de vista muito ericksoniano But esse. it was resolved. Mas foi resolvido. But then her finger really responded yes to the emotional pain. Mas aí o dedo dela respondeu um sim bem grande à dor emocional. And as her finger said, yes, I have emotional pain, tears flowed and flowed and flowed.
E daí, quando disse sim, o dedo falou, eu tenho dor emocional, lágrimas começaram a rolar e rolar. Now our time was up. Mas aí acabou o tempo. But I asked her if over the next week, Ah, mas aí eu perguntei a ela se na próxima semana, durante a próxima semana, her unconscious mind could find positive changes in her inner life se a mente inconsciente dela poderia achar mudanças positivas dela na vida interna dela, in relationship to her emotional pain, em relação à dor emocional, if she could gain a perspective, se ela pudesse ganhar alguma perspectiva notice, that her conscious mind could use and appreciate. que a mente consciente dela possa usar e dar valor. And her finger said yes. E o dedo dela disse sim. And then she came out of trance, Daí ela saiu do transe and we reoriented e daí reorientamos so that she was really back present and with her conscious and unconscious mind. para que ela realmente estivesse de volta ali inteira, presente, com a mente consciente e inconsciente dela. And the next week when she returned, E na próxima semana, quando ela voltou, she had really resolved a great deal of the emotional pain. ela já havia resolvido uma grande parte da dor emocional. So this is just one example. Então esse é só um exemplo. They're all very different. Cada um é muito diferente um do outro. How ideomotor can really work. That's why it's an advanced course. Como a técnica ideomotora pode funcionar. Por isso que é um curso avançado. It's the greatest detective story you'll ever find. É a história de detetive, a maior história de detetive que você já vai encontrar na sua vida. Yeah, because you're better than Sherlock Holmes Porque é melhor do que Sherlock Holmes. because you are allied with the person's unconscious mind Porque você vai estar alinhado com a mente inconsciente da pessoa. and you're suggesting clues E você vai estar sugerindo dicas. and they're finding the answers E eles estão achando as respostas. and clearing the way. E estão abrindo o caminho. Now, in this training, Então, nesse treinamento, you will be carefully guided and know how to be supportive você vai mais receber uma orientação cuidadosa de como dar apoio in applying the ideomotor signals, na aplicação dos sinais de motores and most important, e o mais importante, how to design good ideomotor questions como fazer boas perguntas idiomotoras, that you can use with your particular client population, que você pode usar com o seu grupo particular de clientes, de pacientes, helping them to come forward in their unconscious mind ajudando a mente inconsciente deles virem à tona to support their growth para apoiar o crescimento deles and their evolution. e sua evolução. You'll learn how to be indirectly direct Você vai aprender como ser indiretamente direto and get the information e obter a informação you're co-creating with the client que você está co-criando com o cliente, that really will serve them in a very helpful way. que vai ajudá-los de maneira realmente muito útil. There will be practice, practice, practice. Vão haver práticas, práticas, práticas. There'll be time for questions, Vai haver tempo para perguntas também. and you will be supervised in your use of ideomotor techniques E você vai receber supervisão no seu uso de técnicas idiomotoras. and corrected, corrected, corrected. E você vai ser corrigido, corrigido e corrigido. So you can really learn Para que você possa realmente aprender to effectively use ideomotor signaling a usar de maneira eficaz os sinais idiomotores. and to really become proficient at asking the right questions to each client. E realmente se tornar proficiente em fazer as perguntas certas para cada cliente. So I hope I've given you some good ideas. Bem, então eu espero que eu consegui passar algumas ideias boas. It is a number of days of training. São alguns dias de treinamento. I just touched on it in some of my talk here. Eu passei muito superficialmente agora nessa minha rápida fala. As you can tell, I really benefited from training in it, Como vocês podem perceber, eu tive grandes benefícios na minha formação. and I'm really excited to help you become proficient in it. E eu estou muito empolgado em ajudá-lo a se tornar proficiente nisso. And now I think it's some time for questions. Agora eu acho que é hora então para perguntas. Posso ler? De Mônica Okutara. Por favor, dê um exemplo específico do trabalho idiomotor para o tratamento dentário. From Monica Okutara.
please give us a specific example of ideomotor work for dental work. Okay. Well, one of the things that I will be doing with, say, a dentist, or if somebody is a physical therapist, Bem, uma das coisas que a gente tem feito com o trabalho de dentista ou terapeuta também, fisioterapeuta, is to help you develop these scripts. é ajudá-los a desenvolver esses roteiros. But for instance, I had a client Mas, por exemplo, eu tive um cliente who was terrified of months of work that she needed in the dental chair. que estava morrendo de medo dos meses à frente que ela ia ter com dentista, com tratamento dentário. So I used idiomotor signaling, Então eu usei os sinais idiomotores and I asked her, e eu perguntei a ela did she ever have an experience where she was so distracted se ela já tinha passado por uma experiência que ela estava tão distraída that she didn't even notice what was going on, and what was going on might have had some discomfort. que ela nem percebeu o que estava acontecendo e se aquilo que estava acontecendo poderia ter sido uma coisa um tanto desconfortável. And her finger said yes. E o dedo falou sim, respondeu sim. Said, are there any particular experiences that come to mind Tem alguma experiência em particular que vem à mente that you feel could be very helpful que você sente que pode ser muito útil in other uncomfortable em experiences? outras experiências não confortáveis, desconfortantes? She said yes. Ela disse sim. Did you create a fantasy? Você criou uma fantasia? She happened to say yes. E ela virou e falou sim. She could have said no. Ela podia ter dito não. Said, is there a possibility that something was happening in reality? É possível que alguma coisa estava acontecendo ali realmente? Na realidade? She might have said yes. Ela pode ter dito sim. Ela poderia ter dito sim. I would have then pursued that to see Eu if teria seguido por aí então. that reality situation had a component I could use to create a fantasy. Se aquela a situação de realidade tinha um componente que eu podia usar para criar uma fantasia. We proceeded for about an hour. A gente continuou por mais de uma hora mais ou menos. Sometimes it can be much less than that. Às vezes pode ser muito menos que isso, aliás. But what we were doing was following a path to construct a place she could go during the procedure. Então o que a gente estava fazendo era criar um caminho que ela podia construir durante o procedimento That was connected to a sense of well-being, que estava conectado a uma sensação de bem-estar, even if there was some awareness of some pressure or discomfort. mesmo se tivesse alguma percepção de pressão ou desconforto. So she helped me construct a fantasy, a guided fantasy, Então ela me ajudou a construir uma fantasia guiada, orientada. though she was the guide, Ela era a guia, because she built it with her yes, no, I don't know. porque ela é quem construiu com o sim, o não, eu Yeah. não sei dela. And then we were able to record that. Então aí a gente conseguiu gravar aquilo, She listened to it. ela escutou, In her particular case, e no caso particular dela, she practiced it at home, and when she went into the dentist, ela praticou em casa e quando ela chegou no dentista, she automatically started the fantasy, ela automaticamente começou a fantasia and she even trained the dentist to set up a signal system that he would lead her out of trance. e ela até mesmo ensinou o dentista a tirá-la do transe com alguns sinais, Because she could have stayed in the chair for hours. porque ela podia ficar ali naquela cadeira por horas. I have had clients who constructed something like that and brought the recording into their dentist. Eu tive alguns clientes que fizeram uma construção parecida com essa e levaram a gravação pro dentista no consultório. You might ask the person's unconscious mind, Você pode perguntar à mente consciente da pessoa what would they need so they could support the dental work so that they could really have a very healthy mouth. o que eles precisam para ali no trabalho dentário, tratamento dentário, para realmente ter uma boca saudável. So there's no one particular formula, Ou seja, não tem uma fórmula em particular, but that each client will be able to let you know mas cada cliente vai conseguir fazer com que você saiba of what they need. o que eles precisam. Even the question, are you aware of what we might need to do or what we can do so that you can come through this work feeling comfortable and successful? Até mesmo a pergunta, você sabe ou você está consciente do que a gente precisa ou vai fazer para poder
para que esse tratamento saia de maneira confortável, I had to have some dental work, eu tive que fazer um tratamento dentário and the answers that my ideomotor signal gave me e os sinais que o meu ideomotor me deu was that I had to be like a child in the dental chair. foi que eu tinha que ser como uma criança na cadeira do dentista. And I was in my 40s, E eu já estava com mais de Yeah. 40, but my dentist agreed that I could behave like a child, mas o meu dentista concordou que eu podia me comportar como uma criança. and he treated me as if I was a child, E ele me tratou como se eu fosse criança. and even using, he had his assistant using hand puppets. Ele tinha até assistente dele ali Yeah. no consultório usando bonecos, And at the end of the fantoches. each treatment, I E no insisted final de cada tratamento eu on insisti. my candy or lollipop. Eu insisti que eu queria o meu docinho ou o meu pirulito Now, de consciously, presente. I would have never designed something like that. Veja, conscientemente eu jamais teria desejo por um negócio desses. But my unconscious mind Mas a minha said, mente inconsciente disse: this is what you need. é isso que você precisa. And I liked going to the dentist. E aí eu gostei de ir no meu dentista. And all my friends thought I was crazy. E todos os meus amigos acharam que eu era louco. It was fine with me. Mas tudo bem comigo. Next question. A próxima pergunta vem do Iago Rodrigues. As respostas idiomotoras são identificadas somente pelos dedos ou podem ser representadas por outras partes do corpo? This question is from Iago Rodrigues. The idiomotor answers or responses can be identified only through the fingers or can they come from other parts of our body? The most effective way, A maneira mais eficaz, and it seems that the most direct route for the unconscious mind, e parece também ser a rota mais direta para a mente inconsciente, that doesn't need interpretation, que não precisa de interpretação. because you can see the person squeeze their face, Porque você pode ver o rosto da pessoa se apertando. and you can assume, oh, that's a no, Aí você pode presumir, isso aí é um não. but it may be something totally different. Mas pode ser um negócio completamente diferente. So you really do use the fingers. Então, realmente, a gente usa os dedos especificamente. Now, we'll also explore staying alert, Nós também exploramos ficar alertos. because I did work only with one patient. The fingers didn't work E eu tive um paciente, somente um paciente, que os dedos não funcionavam. until I noticed the blinking of their eyes. Até eu notar o piscar dos olhos do meu paciente. And then it became quite evident that this client, the unconscious mind, chose one or two blinks for yes, two blinks for yes and one blink for no. E ficou muito claro que para esse paciente, a mente consciente escolheu o piscar dos olhos. Eram 2 piscares para o não, 1 para o sim. But that's very rare. Mas veja, isso é muito raro. But you want clarity, Você quer clareza. you want the most direct route, Você quer a rota mais direta. and you want something that's easy for you to observe. E você quer algo também que seja fácil para você observar. Also, when the person's finger says yes, E também quando o dedo de uma pessoa diz sim, as you're initiating this, à medida que você está iniciando you isso, want to gently touch that finger você quer gentilmente tocar aquele and say, dedo. oh, your little finger, that is the finger your unconscious mind is choosing for yes, yes. Então esse seu dedinho, o seu dedinho é o dedo que a sua mente inconsciente está escolhendo para o sim. Sim. You don't want to be poking their ears Você não quer fazer nada tipo de or their de feet. apertar. Ele vai ter que apontar para a orelha, apertar a orelha, puxar a orelha, ou o pé, um negócio assim. You want to keep it clean, clear, and appropriate. Você quer deixar o negócio bem claro, bem clean e apropriado. Is there another question there? Sim, temos uma outra pergunta. Carlos Augusto. Como utilizo as técnicas idiomotoras no processo de coaching? This is from Carlos Augusto. Yeah. How can I use the Yeah. idiomotor techniques for the coaching process? Well, there are a number of ways. For instance, Há várias maneiras. Por exemplo, many people, when you're coaching them, muitas pessoas, quando você está fazendo coaching, may be coming up against a traumatic podem experience se confrontar ali, podem passar por levantar uma experiência traumática that they're unaware of, que eles não estavam sabendo, but they're getting stuck. que eles não tinham consciência, mas aquilo está amarrando, está engessando a pessoa. They're not reaching their goals. A pessoa não está conseguindo alcançar seus objetivos. For instance, somebody who is really quite capable of being extraordinarily successful, Supomos uma pessoa que tem toda a capacidade para ter um sucesso extraordinário, and they never quite reach it. mas eles nunca realmente chegam lá. And you and they are getting pretty frustrated. E tanto você quanto ele estão ficando cada vez mais frustrados. I've had situations where
being more than their father Eu tive situações onde ser mais do que um pai was extremely threatening. foi incrivelmente And ameaçador. they had no conscious awareness Ameaçador, e eles não tinham nenhuma percepção consciente that they were not supposed to be more successful than their father. que eles não podiam ter mais sucesso do que o pai. Once this information and some of the situations they had experienced growing up where they got this message, Depois de algumas situações e quando eles receberam essas mensagens, à medida que eles estavam crescendo, né, the coaching worked beautifully. o processo de coaching funcionou super bem. So there are many ways. Also, there's what we call secondary gain. Então, existem muitas maneiras. Há também o que a gente chama de ganho secundário, That by clinging or holding on to a limiting belief, porque ao se pendurar ou ao se agarrar a uma crença, while their conscious mind is not aware of any benefit, apesar da mente consciente não estar consciente ou percebe qualquer benefício, there may be an unconscious constellation that gives them a benefit. pode haver uma constelação inconsciente que pode trazer algum benefício. If they're always a victim, Se eles são sempre a vítima and they really want to shift that. e querem realmente mudar aquilo, They don't want to be taken advantage by their boss one more day. eles não querem mais que o chefe tire vantagem por nem mais um dia. They want to be clear and assert themselves. Eles querem ser claros e querem ser assertivos no que falam. But what if being that victim is the only way they feel they get attention? Mas e se ser a vítima é a única maneira de conseguir atenção? And you can ask them E consciously. você pode perguntar a eles de maneira bem consciente. You're not going to get that answer. Você não vai conseguir a resposta. But it is a dysfunctional pattern that has been embedded in the unconscious mind Mas é um padrão disfuncional que foi imbuído na mente consciente, that is not reachable through the conscious mind. que não é alcançável por meio da mente consciente. And the techniques you're using, E as técnicas que você está usando, but once e as técnicas the techniques you're using, once you use the ideomotor, mas uma vez que eu uso as técnicas idiomotoras, and this is revealed in a comfortable, non-judgmental way, isso é revelado de maneira confortável, sem julgamento. the person is released from that unconscious pattern, A pessoa é liberada daquele padrão inconsciente. and you as the coach can help them build strategies for a functional way of dealing with their life. E você, como coach, pode ajudá-los a construir, to build, The comfortable ways of maneiras confortáveis, dealing effectively with their life. de maneira para lidar com a vida. Other questions? Sim, mais perguntas. Iago Rodrigues. As respostas idiomotoras são identificadas... Ah, não, desculpa, essa já foi. Fernando da Silva. O trabalho idiomotor pode ser utilizado para o futuro? Can the idiomotor work be used for the future? Well, I'll try and answer that, but if I had you here in person, I'd want to have some clarity about what you Eu mean. vou tentar responder, mas se eu tivesse com você aqui Yeah. comigo, eu perguntaria o que você exatamente quer dizer com essa pergunta. But you certainly can have the person move into their future Mas você pode certamente fazer com que a pessoa entre no seu futuro and seeing themselves instituting some of the things that they've learned, e fazer com que eles visualizem a si próprios instituindo alguma das coisas que eles aprenderam. and then you can ask their unconscious mind, E você pode perguntar para o inconsciente deles: is there anything else you might need to further facilitate this being very effective for you in the future? tem mais alguma coisa que você possa fazer para facilitar isso ser eficaz no seu futuro? Is there anything that will get in the way of you really achieving this goal as you see it in the future? Tem alguma coisa atrapalhando para você conseguir esse objetivo no futuro? Or is your Or- unconscious mind A sua mente inconsciente really willing to reprogram itself quer se reprogramar
and really support the steps that have taken you into this positive place. E dar apoio para formar os degraus para te levar para esse lugar positivo. And it's very interesting to see what happens when you get a yes, E é interessante você notar quando você vai ver quando você vai receber o sim, you get a no. quando você vai receber um não. There's a real skill when you get a I don't know, Tem muita escala ali quando você recebe um eu não sei. to see if you can find a part of them that is willing to talk to you. Para achar se tem uma parte deles que está disposta a falar com você. Is there a part of you that might know? Tem uma parte de você talvez que possa saber? Yes. Sim. Will that part talk to me? Essa parte vai falar comigo? Essa parte está disposta a falar comigo? No. Não. What are you going to do with that? E aí, o que você vai fazer com Wow. isso? Then you can say, Aí você pode dizer, are there some other parts that are willing? tem alguma outra parte que está disposta? Now, at some point, Agora, em algum motivo, algum We- momento, we may actually get to the point a gente pode realmente chegar num ponto, where it's no part is going to talk to you. não, nenhuma parte vai falar com você. The most important thing A here coisa mais importante aqui is at the right moment que no momento certo, is your unconscious mind a sua mente inconsciente, willing to process this during the week. a sua mente inconsciente está disposta a processar isso durante a semana, So by the time I see you next de week, tal maneira para quando a gente se vê na próxima sessão semana que vem, you will have found a part that's willing to talk to us. você vai achar uma parte que vai estar disposta a conversar com a gente. You want to know one of the most amazing E things? você quer saber uma das coisas mais incríveis? Almost always they say yes. Quase sempre eles dizem sim. And a week later they show up in your office Sim, e na semana seguinte eles aparecem and they have a resolution e eles têm uma resolução. and they continue on in a positive way. E eles continuam de maneira positiva. Very good. Muito bem. We have that. Próximo, temos mais uma pergunta. Fernando da Silva. Ah, não, esse foi o Yeah, Fernando okay. da Silva. Aqui, Valdoir Santos. Com relação ao trabalho, existe a possibilidade ao usuário parar definitivamente usando estas técnicas de idiomotoras? In relation to the tabagismo, desculpa, eu não entendi sua letra, desculpa. Com relação ao tabagismo, existe a possibilidade do usuário parar definitivamente usando essas técnicas idiomotoras? In relation to tobacco addiction, is there the possibility for the smoker to stop for good by using the idiomotor techniques? Well, there are two things. Bem, são duas coisas. The person has to really show you that they really want to stop smoking. A pessoa tem que mostrar para você que ela está realmente querendo parar de fumar. There's no magic. Não há mágica. If you expect to come and the hypnotherapist is going to do something to you and it will magically stop, you have to be motivated. Se você acha que o terapeuta hipnótico vai chegar e vai fazer uma coisa mágica para fazer parar, você tem que estar realmente disposto a parar. But I say a very loud yes, 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 yes. Mas eu digo em voz muito alta e clara, sim, sim, sim. Because we can get to talk to the part of you that wants to stop Porque a gente consegue falar com a parte de você que quer parar and is willing to stop. e está disposta a parar. But then we can also find the parts that are not willing to stop. Mas aí a gente também vai encontrar as partes que não querem parar. And you'd be surprised how many people with addictions, and smoking is one of them, E você ficaria surpreso quantas pessoas com vícios, incluindo o vício do cigarro, do tabagismo, really their unconscious mind says, I have no intention of stopping. realmente a mente consciente da pessoa fala, eu não tenho intenção nenhuma de parar. Well, what kind of message are you getting when the unconscious mind says, I don't know? E que tipo de mensagem você recebe quando o inconsciente diz, eu não sei? You can ask a person, are you really aware of what danger your health is in? Você pode perguntar, você está consciente do perigo que a sua saúde se encontra? Sometimes they say no. Às vezes eles dizem, Yes, não. no. What would bring that into your awareness? O que pode trazer isso para a sua consciência? You can even, what methods do you feel would work best? Você pode até perguntar, que métodos você acha que vão funcionar melhor? So now, the reason there's no set script for smoking Agora, a razão pela qual não tem um roteiro fixo para tabagismo is because every human being is different. é porque cada ser humano é diferente. And do you have to outro. design different E protocols. você tem que fazer diferentes protocolos. We'll be teaching you the general questions Vamos lhes ensinar as perguntas gerais and then teaching you how to find the variations. e também
ensiná-lo a como achar as variações. And hopefully you will learn so well E esperamos que você vai aprender tão bem that you'll be able to email me some scripts that você- work amazingly well that I wouldn't think of. que você vai acabar passando por e-mails alguns roteiros que funcionaram tão bem que eu nunca pensei. But I've had drug addicts saying, I will not take another, no more heroin. Mas eu já passei com sessões com viciados em heroínas que falam, eu não vou mais usar. And they're in the drug program E eles estão num programa para parar, and fully committed, completamente comprometidos. and then ask them, do you intend to stay clean once you leave the program? E aí a gente pergunta, uma vez que o programa de acabar e você tem a intenção de continuar clean sem usar? And they are shocked when their finger says no. E eles entram em choque, porque o dedo do inconsciente diz não. And really shocked, how many days will you be sober after you leave the program? E chocados, quantos dias você vai ficar sóbrio uma vez que você acabar o programa? And we found out it was hours, not days. E a gente descobriu que eram horas e não dias. So then we have a lot of information, Então ali a gente tem muita informação. and we know that a large part of them is not cooperating. E aí a gente sabe que uma grande parte deles não está cooperando. But we can find out what we need to bring that part into a cooperative effort. Mas a gente pode descobrir o que se pode fazer para trazer aquela parte de maneira para ela cooperar. So, yes. Então, sim, na resposta Smoking, yes. para tabagismo. A pergunta Joaquim Neto. As técnicas de idiomotoras podem acabar ou minimizar as muitas dores nas costas, dor na coluna, pedra nos rins? Can the idiomotor techniques minimize or put an end to backaches and kidney stones, that kind of pain? Well, certainly pain is a very complex situation. Bem, certamente dores são situações muito complexas. Idiomotor signaling is very helpful. Técnicas de idiomotores realmente ajudam. There's definitely the possibility of a secondary gain Tem definitivamente a possibilidade de um ganho secundário or a real physical discomfort or pain that has also a psychological component you're unaware of. tem também um componente psicológico que às vezes que a gente não percebe da dor. And finding the healthy relationship to the pain, E achar a relação saudável relacionada à dor, which automatically reduces the pain. e automaticamente reduz a dor. Now, you don't want the pain to go away 100%. It's a signal system. Mas veja, a gente não quer se livrar das dores de 100% porque ela é um sinal, é um sistema de sinais. But you certainly don't want to be focused on it Mas certamente você não quer estar focado na dor and have it the center of your life. e tê-la como centro da sua vida. Now, kidney stones, Agora veja, pedra nos rins. I think there are other hypnotic techniques that can help you Eu with acho that. que pode haver outras técnicas de hipnose que podem te ajudar com isso. And I would also say that E eu também diria there's a possibility to see if the unconscious mind has any information que pode-se ver que se a mente inconsciente tem alguma informação that could retard the formation of kidney stones. que podem retardar a formação das pedras nos rins. For instance, Exemplo, a client who had a terrible problem with kidney stones, eu tive um cliente que tinha um problema terrível com pedras nos rins, but refused to drink enough water, mas ela se recusava a beber água suficiente, which aggravated the whole system o que perturbava, o que era ruim para todo o sistema, and promoted more kidney stones. prejudicava e promovia mais pedras nos And it rins. went back to his early childhood, E fizemos a regressão para o começo da infância, where in the small town that he grew up in, onde na pequena cidade onde ele cresceu, the doctors there o médico lá da cidade told all the parents that wasn't good for children to drink much water. falou para todos os pais da cidade que não era bom para a criança tomar muita água. And the families reinforced it. E todas as famílias da cidade reforçaram aquela ideia de que não era bom tomar água. This was not a memory in the front of his mind. Essa não era uma memória que estava ali na frente da mente dele. Yeah. So as you can see, Então, como você pode perceber, it really is detective work.
é realmente um trabalho de detetive and being very curious. e ser uma pessoa But the curiosa. reason I'm teaching it and love to have you there Mas a razão pela qual eu estou ensinando e eu gostaria muito de vê-los lá pessoalmente it's a useful technique é uma técnica incrivelmente útil that's underutilized que não é utilizada o suficiente because there aren't experts training you. porque não tem nenhum especialista para lhe treiná-los nessa técnica. But I'm here Mas eu tô aqui and I want to meet you there. e eu quero encontrar você lá. So I think it's a time to bring the webinar to a close, Então, eu acho que o nosso horário do nosso webinar já acabou, but I'm looking forward to seeing as many of you as possible in mas this training eu espero, estou muito empolgado para ver todos vocês nesse treinamento. so you can become the next generation. E daí vocês Yeah. podem se tornar a próxima geração. As you can tell, I have many other interests, but I am not deserting idiomotor. Como vocês sabem, eu tenho muitos outros interesses, mas eu não vou deixar a técnica idiomotora, Because it really works. porque realmente funciona. And if it really works, E se realmente funciona, I think we should use it. eu acho que a gente deveria usá-la. So I will say good night, Então agora eu gostaria de desejar a todos uma boa noite. boa noite. Boa noite, sim. I'm getting better. Tá I melhorando. can't sing like Carlos Roberto Eu, again, não, but eu ainda não sei cantar como Roberto Carlos, I can say boa noite. mas eu sei dizer boa noite. And I hope to see you in the training. E espero vê-los no treinamento.